Vamos ler 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. A palavra de Samuel veio a todo o Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz, nos colocamos à tua disposição, Senhor. Fala conosco nesta noite, nos ensina a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Bom, queridos, não é tão fácil aceitar determinados momentos de perdas, na nossa vida. Não é fácil. Nós não fomos ensinados a lidar com as perdas. Não está em nenhum dos nossos planos a ideia de perder objetos, perder pessoas, perder uma competição, uma disputa. Ninguém em sua sã consciência declara que deseja perder algo. O que queremos sempre é vencer. Com isso vamos nos tornando acumuladores de tudo. Acumulamos coisas, objetos. Você já fez uma arrumação na sua casa, dizendo: vou jogar fora um monte de coisa, e no final não jogou nada fora? É porque nós estamos acostumados a acumular as coisas, a guardar as coisas. Tem pessoas que guardam sentimentos, guardam passado, às vezes nem avançam para o futuro porque estão presas ao passado. Nós somos capazes de acumular qualquer coisa. O ser humano tem uma capacidade incrível de se transformar num grande acumulador. Isso tem sido, inclusive, tema de estudo de psiquiatras e psicólogos sobre os acumuladores da modernidade. Alguns saem por aí comprando coisas e acumulam nas suas casas e não sabem nem o que tem. Outros acumulam até lixo, levam para dentro de casa. Há determinados programas na TV que falam sobre isso, é terrível. Tem pessoas que acumulam fezes de animais. Os animais ficam dentro de casa e elas não querem nem jogar fora as fezes, porque bate a gente mistura um pouco da psique humana com o mundo espiritual, não entende bem, mas diz: meu Deus, que loucura. Talvez a palavra mais fácil seja loucura, nem sempre é loucura. Mas aí a gente pode olhar essa questão do acúmulo de coisas e lembrar que nós não vamos vencer sempre. No aspecto espiritual, devemos lutar para vencer sempre. Mas no dia a dia, nós sabemos que nós temos as nossas lutas, perdemos coisas, pessoas nos roubam, furtam as coisas, perdemos coisas porque se estragam, perdemos coisas porque nos esquecemos de onde colocamos, perdemos pessoas importantes, perdemos tudo. Então não podemos ficar aí lamentando que não ganhamos algo. Nós devemos ter um posicionamento e tratar na possibilidade de vencer sempre. Tratar a possibilidade de vencer sempre. E ainda sobre as perdas, nós podemos aceitá-las quando não dá mais tempo, mais jeito, ou lutar contra elas, de uma forma razoável. Se o ladrão levou o seu celular, não adianta você agora correr atrás do ladrão. Deixa ele para lá. Bem provável que ele esteja armado. Se você não tem arma, você não pode ir atrás dele. E não adianta você ir para casa chorando, lamentando, dando soco na parede. Perdeu, não é a palavra que eles usam quando chega perto da gente? Perdeu. O diabo é sujo, Ele gosta de usar isso contra nós.
perdeu. A grande verdade é que ele já perdeu. Ele é um derrotado. O Apocalipse diz que a casa dele já está construída, é um lago que arde com fogo e enxofre. Ele é um perdedor. Só que ele quer que a gente se convença que nós podemos perder o tempo todo. Podemos perder coisas que naturalmente vamos perder. Tudo que adquirimos aqui vamos perder. Mas, em se tratando de vida eterna, nós não podemos aceitar nenhuma derrota. Talvez eu esteja aqui falando para pessoas que um dia experimentaram um grande mover na casa de Deus, muita espiritualidade, muito envolvimento com o Espírito, e hoje estão meio que se esfriando. Pastor, parece que os tempos estão estranhos. Não, nós somos estranhos, nós estamos estranhos. O meio que vivemos mexe conosco. Então, não culpe Deus, não culpe o Espírito, não culpe a igreja. A culpa deve ser assumida por cada um de nós. E é sobre isso que trata esse texto. Uma guerra interminável entre Israel e os filisteus. Ora, Israel está vencendo, ora está perdendo. Quanto aos filisteus também. Uma hora os filisteus estão vencendo, outra hora eles estão perdendo. E a guerra continua. Por trás dessa guerra física, brutal, tem o reino de Deus e tem o inferno todo contra aqueles que se colocam a favor do reino de Deus. Aqui o texto fala de uma luta entre dois povos, que mostra essa inconstância. E nós não vamos tratar da inconstância, mas sim dessa possibilidade de ganhar, mesmo que pareça que estejamos perdendo. Então esse texto fala sobre essa importante batalha que Israel trava diante dos filisteus, que parecia que eles estavam prontos para ganhar. Quando Samuel, que é o profeta, o sacerdote, libera uma palavra dizendo: vamos até Ebenezer. Ebenezer é aquele lugar em que outrora Israel coloca uma pedra fundamental e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. É a tradução de Ebenezer. Então eles estão se reunindo ali, acampados em Ebenezer, para lembrar que o Senhor sempre esteve com eles. Então veja que expectativa há no coração de Israel, de modo a pensar que não importa quem seja o inimigo, nós vamos vencer. Deus está conosco. Lembra da pedra? E eu fico imaginando Samuel trazendo à memória aquela pedra de auxílio, Ebenezer, mas que, como lemos, não funcionou como auxílio, porque a pedra por si só, não como um símbolo de Deus, mas a pedra não pode fazer nada por ninguém, irmãos, não pode. A pedra que derrubou o gigante Golias, sozinha ela não derrubaria ninguém. Ela precisou que Davi a impulsionasse até o gigante. E aqui nós vemos o papel importante de Israel impulsionando vitórias ou impulsionando derrotas. Nesse texto, Israel amargou uma triste derrota para os filisteus. A imagem que fazemos é que o lugar de acampamento, Ebenezer, talvez não tenha sido o melhor lugar escolhido. Vamos sempre ficar perguntando por que Israel perdeu, se eles estavam justamente em Ebenezer. Bom, eu poderia responder dizendo: o problema não está no lugar. O problema nunca esteve no lugar. Deus fez Israel prosperar no Egito. Deus fez Israel caminhar 40 anos num deserto bravio. Deus abriu o mar. O problema era o mar? Deus abriu o mar. O problema não está no lugar, na geografia. O Brasil é visto como uma terra próspera, mas para que ela seja realmente próspera, não vai depender só da fertilidade da terra. Vai depender de alguém que trabalhe, de alguém que produza, de alguém que seja sábio, de alguém que administre bem, de alguém que, ao oferecer algo para o outro, tenha esse sentimento de abençoar vidas. Você já parou para pensar? A gente tem um discurso tão errado, né? O brasileiro, em geral, tem um discurso muito errado. Dependente de qual seja o governo na nação, a gente sempre culpa os impostos. E é uma verdade, os impostos brasileiros são terríveis. Faz com que um bem que custaria R$5 custe R$50. Isso é verdade. Então, oremos para que Deus coloque governantes que diminuam os impostos, ou administre bem os impostos. Isso é outra realidade. Mas nós sabemos também que o povo que administra, comercializa, ele se aproveita demais.
Quando ameaça faltar algum produto, você já percebeu o que acontece? O preço sobe. Vai faltar a farinha de trigo, o preço do pãozinho já subiu antes que falte. Talvez justificaria aumentar quando faltasse a farinha. Mas o comerciante esperto, ganhando vantagem, massacrando o povo, ele massacrando o próprio povo, ele aumenta o preço e diz, vou me dar bem, porque vai ficar escasso. E essas coisas a gente não consegue entender como boas. Quando eu percebo Israel se dirigindo a Ebenezer, acreditando que aquela pedra que ali estava traria memória, a coragem de um povo cujo Deus estava sempre com eles, agora se transformou numa crença mística. O crente não pode ser místico. Ele crê nas coisas espirituais, mas ele vai transformar a sua fé numa fé vazia. Você já viu o crente bate na madeira 3 vezes? Já viu o crente dizendo, está amarrado? Quem? Está amarrado o quê? Cadê a corda? Não está vendo nada. Não é tão simples assim. A gente vai adquirindo esse modo de viver tão confiante, mas a gente precisa se lembrar da oração que lemos aqui na abertura do culto, Salmo 7. Senhor, se eu realmente defraudei, se eu fiz errado, deixa o inimigo me perseguir. Essa é oração de coragem, nem todo mundo pode fazer uma oração como essa. É melhor fazermos uma oração do tipo, Senhor, tenha misericórdia das minhas falhas. Muito melhor. Então, quando Israel perde, não é, essa batalha, 4.000 homens morrem. Qual foi a decisão tomada pelos anciãos? Precisamos trazer a Arca da Aliança. Se uma pedra chamada Ebenezer não simbolizou como devia a presença de Deus, não deu a coragem necessária, porque não era um problema estratégico, era um problema entre o povo e Deus. Você viu? Você leu comigo aqui quando o texto disse os anciãos, porque Deus nos derrotou. Israel sabia que quem derrotava eles era Deus, mas através de quem? Dos inimigos. A visão que os anciãos tinham nesse episódio era uma visão espetacular. Não foram os filisteus que nos venceram. Quem nos venceu foi Deus. Ele apenas usou os filisteus. Porque quando nós temos testemunho de livramento para contar, a gente não diz, eu venci o inimigo, a gente diz, Deus me deu um livramento. Mas quando a gente perde, foi o inimigo que venceu? Não, foi Deus que venceu. Deus continua vencendo sempre. Só que às vezes ele usa o inimigo para a gente aprender um pouquinho mais. Eles trouxeram a arca, contabilizando uma vitória garantida. Se trouxermos a arca, você lembra que a arca era um objeto, era uma arca de verdade, com os querubins moldados em ouro e etc., que trazia a presença de Deus forte. Essa ideia de trazer a presença de Deus, a gente usa até hoje, irmãos. Não é a ideia de idolatria. Mas nós fazemos oração no nosso lar, mas a gente sabe que quando a gente chega na igreja, parece que a nossa oração ela tem um peso maior. Não é verdade. Talvez a comunhão faça com que a sua oração seja gigante. Mas o mesmo Deus que ouve você aqui, ouve você na sua casa. Servimos o Deus do invisível. Você pode dizer amém por isso? É o Deus do invisível. Mas a gente tem essa coisa humana de, não, eu tenho que estar próximo, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que sentir, eu tenho que pegar na Bíblia, eu tenho que carregar a Bíblia para o meu campo de batalha. Bom, é um modo estranho de pensar. A questão é que Israel confiava na vitória porque, primeiro, estavam em Ebenezer. Apesar da derrota, eles continuavam lá. Mas eles tinham agora trazido de Siló a Arca da Aliança. Então aumentou a chance de vencerem. E além disso, eles estavam com 2 sacerdotes que estavam auxiliando Samuel, Hofni e Finéias. Acredita-se que esses 2 sacerdotes tinham mais autoridade do que o próprio Samuel. Hofni e Finéias eram filhos de Eli. Eli foi o homem que apadrinhou Samuel, que cuidou de Samuel e ensinou ele a ser profeta diante de Deus. Então, o povo, ao ver a arca, olha que coisa boa, né? Sabe quando você tem que pagar uma dívida e você não sabe como?
que você faz quando você vê o dinheiro chegando? Você fica feliz, ora. É natural. Como se paga uma dívida? Com dinheiro. A menos que a pessoa perdoe você da dívida, que também é muito bom. Mas quando você recebe um dinheiro para pagar uma dívida, sabe? Aquele dinheiro que você não esperava, o governo liberou esse dinheiro, essa coisa maravilhosa da gente, puxa, eu vou pagar essa dívida. Quando Israel perde essa batalha com os filisteus, e eles veem, o povo vê a arca chegando, eles começam a ficar animados demais. Olha aí comigo, 1 Samuel capítulo 4, versículo 5. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Pensa, irmãos. Eu vou fazer uma brincadeira aqui para descontrair, né? Pensa num jogo Flamengo, de novo, sempre ele, né? Jogando no Maracanã lotado. Eu não vou nem implicar com os times maiores do Rio de Janeiro, não. Pegar um time pequenininho, Nova Iguaçu. Você sabe que tem Nova Iguaçu, apesar da gente não ouvir falar muito. Flamengo versus Nova Iguaçu. Maracanã lotado de flamenguistas. Só deu flamenguista. A vitória está garantida? Se os jogadores não jogarem bem, Nova Iguaçu, mesmo sem torcida, ganha. E a vergonha é muito maior. Entende o que está acontecendo com Israel? Eles perderam 4.000 homens, mas agora a arca chegou, então temos tudo para vencer. Um misto de comoção, alegria, fé vazia, porque só ter a arca não garante muita coisa. Querido, crente, só ter a Bíblia não te garante muita coisa. Se você não lê-la e não guardá-la no coração, não resolve não. Fé vazia. Israel está vivendo esse momento de fé vazia, irmãos, numa esperança de vencer. Uma vibração tão grande, capaz de fazer o inimigo morrer de medo. Versículo 6, olha aí. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses, olha como eles olhavam, porque era guerra espiritual. Eles não entendiam sobre o Deus invisível, eles acreditavam que Israel tinha uma aliança com vários deuses. Então eles declaram: os deuses, todos eles estão contra nós, vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios. Vê como eles conheciam a história. São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Então eles agora estão entendendo que tem tudo para perder. Se eles venceram a última batalha, matando 4.000 homens, eles estão contabilizando que vão perder muito mais, porque a derrota é certa. O inimigo está morrendo de medo de Israel. O inimigo está preocupado. Israel agora tem tudo para prevalecer. A questão é que batalha é batalha, né, irmãos? É decidir vencer ou decidir perder. É uma questão de decisão. Lembra o que eu falei do momento que estamos vivendo? É um momento de decisão. A gente está acostumado a falar de política e não ter essa visão, mas eu acho que nunca na história do nosso país nós tivemos isso tão fresquinho na nossa mente. Momento de decisão. É quase que uma guerra do bem contra o mal, de verdade. Pode ser que ainda tenha pessoas que dizem: não, é exagero pastoral. Não, queridos. Eu estou conquistando a minha salvação. Independente de quem ganhe, independente da inflação, independente se a gente vai comer picanha ou se vai matar cachorro para comer, não importa. O crente confia no Senhor. Você pode dizer amém por isso? A sua esperança está no Senhor. Lógico que nós olhamos para um cenário e desejamos o melhor para nossas vidas, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para a nossa igreja. Mas independente do que aconteça, eu tenho certeza que nesta igreja ninguém vai se desesperar.
E por que eu estou usando a palavra desesperar? Porque nesse texto, os filisteus venceram. Mesmo eles temendo perder, eles decidiram vencer. Sabemos que há outras questões relacionadas à questão da derrota de Israel. Mas que Israel tinha tudo favorável para vencer, tinha, só que não venceu. Os filisteus decidiram vencer. Versículo 9. Sejam fortes, filisteus. Eu estou gritando porque tem uma exclamação aqui, né? E a exclamação tem que fazer uma ênfase. Alguém gritou no meio dos inimigos: sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Esse grito não tremeu a terra, como o grito de Israel quando a Arca da Aliança chegou. Mas foi um grito relevante. Por quê, pastor? Aqui nós sabemos que não adiantava o povo de Israel ver a arca, e eu vou usar uma expressão que a gente conhece bem, pular, sapatear, falar em mistério, olhando a arca e confiando na arca. Se eu confio na arca, mas não estou bem com Deus, o inimigo vai sapatear sobre nós, que foi exatamente isso que aconteceu. Lembra o que Jesus disse? Nem só aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Então não é pelo fato de eu ser crente que eu não vou passar tribulação, não vou adoecer, não vou ser roubado pelo ladrão. Não, esqueça isso, irmãos. Nós estamos no mundo que jaz no maligno. A nossa relação com Deus tem muito mais a ver do que aquilo que nós declaramos que somos. Quando a glória de Deus se afasta do homem, a ruína é certa. E se nós repararmos o cenário que estamos vivendo, a gente está percebendo uma guerra espiritual que consegue mexer, inclusive, com a igreja. Quando eu digo a igreja, eu estou falando geral. As opiniões divididas dentro da igreja, não na mesma proporção. Entre os evangélicos, uns são a favor de um, a favor do outro. Entre os católicos, uns são a favor de um. Entre os espíritas, uns são a favor. Não tem aquela coisa, esse aqui é totalmente essa religião. Nem isso tem, irmãos. O espírito de confusão reina. Dentro de uma família, nós vemos esposa e esposa brigando, irmãos brigando de sangue. Não, você está errado. Não, eu que estou errado, você está certo. Sabe, essa briga que é uma confusão tão grande que no final nenhum dos dois pode estar certo, nenhum dos dois pode estar errado. Mas que o diabo conseguiu fazer uma bagunça? Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Quanto mais mortos no campo de batalha, melhor para ele. Principalmente se nós olharmos o aspecto de que há muitos que estão morrendo sem salvação. Olha o versículo 10. Então os filisteus lutaram. Israel foi o quê? Derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel, quantos? 30.000 homens. Se sem a arca eles perderam 4.000, a lógica seria, com a arca nós vamos vencer. Eles não só não venceram, como perderam 30.000 homens. Ninguém resiste, e aí por isso os anciãos disseram, Deus nos venceu. Por que Deus venceu, ou melhor, permitiu que os filisteus vencessem? Porque Deus não pesou a mão. A gente não está vendo Israel morrendo tragado pelo terremoto, ou as cobras saindo do deserto. Não, esse é outro episódio. Aqui é uma guerra em que Israel tinha tudo para prevalecer, vencer, tinha pedra a favor, tinha arca no meio deles, o povo estava animado, gritaram que o chão tremeu, mas por que perderam? Porque Deus deixou de proteger o seu povo. Deixou de proteger. É quando eu digo,
A mão de Deus não está pesando sobre nós. Por mais que a gente viva um momento tão difícil, não é que a mão de Deus está pesando sobre você. Pode ser que a mão de Deus esteja se retirando da proteção. E aí o diabo vai ficar furioso. Versículo 11. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Misericórdia. Para piorar o negócio, a arca que eles tanto honravam e que representava a Deus foi tomada pelo inimigo. O que o inimigo vai fazer com a arca? Vamos entender isso aqui. Havia, irmãos, uma falta de temor em Israel muito grande. E, infelizmente, essa falta de temor era promovida pelo sacerdote. A falta de temor de Israel não era promovida pelo povo. O povo seguia numa condução sacerdotal. Quem era o destemido no final? Porque se a gente ler essa história, a gente vai perceber que os filisteus, eles temiam mais a Deus, o Deus de Israel, do que o próprio Israel. Israel brincava de ser infiéis a Deus. Israel brincava de santidade com Deus. O sacerdote não exercia a missão que Deus deu a ele. Você lembra quando Oséias, contemporâneo, vai dizer: o povo está sendo enganado porque falta a esse povo o conhecimento que os sacerdotes deviam dar. Os sacerdotes da nossa nação, me perdoe, uma boa parte, se eu não exagerar dizendo maioria, não estão comprometidos com Deus. Estão comprometidos com a causa própria. Principalmente esses que nesse momento estão colocando a igreja à disposição da política, quer seja de um lado ou de outro. Em algum momento eu disse para você em quem você deve votar? Nem para vereador, nem para deputado, nem para presidente. A minha obrigação é fazer você entender que há determinadas pessoas que parece-me, e eu tenho quase uma convicção, de que não querem ser usados por Deus. Preferem ser usados por si mesmos, pelas suas ideologias, pelo seu modo de pensar. E aí eu vou chegar à conclusão que é usado pelo diabo. Porque quem não é usado por Deus vai ser usado pelo diabo. Ah, pastor, então o outro é usado por Deus? Eu não disse isso. Eu não posso ser a favor de ninguém, a não ser de Jesus. Mas eu posso ser contra todos eles ao mesmo tempo. Eu posso entrar nesse âmbito e dizer: gente, tomem cuidado. Cuidado para que a igreja, ao invés de simplesmente votar e apoiar, não vire uma igreja idólatra. Não vire uma igreja que deixou de confiar em Jesus para confiar no homem. Eu já falei isso muitas vezes para as pessoas que trabalham até com a política. Tem tanta gente que trabalha com política, não há nada errado, mas você não pode trocar o seu serviço a Deus pelo serviço ao homem. Você não pode inverter, é amar a Deus sobre todas as coisas, e não sobre algumas coisas. O sacerdote ali, que está aqui ainda como sacerdote, porque ele está vivo, ele foi advertido por Deus. Se você voltar aí um pouquinho no capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, olha o que Deus disse para ele, uma profecia contra a casa de Eli. Versículo 29, por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizesse na minha morada? E você, diretamente para o sacerdote, por que honra os seus filhos mais do que a mim? Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, o Senhor, Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. Porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa do seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. Versículo 32, e você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice. Foi um castigo direto para aquela família, irmãos.
Aí eu olho de novo o cenário que estamos vivendo e vejo igrejas de ambos os lados, apoiando um, apoiando o outro. Certa vez eu dirigi a palavra a uma pessoa que era candidato a presidente da República. E eu disse para ele: não confie em pastores que lhe dão o púlpito. Eu disse isso para ele. Ele era só candidato. E ele ficou assustado. E eu continuei. Porque pessoas que lhe dão o púlpito, que é para ser pregada a palavra de Deus, não são sacerdotes confiáveis. Você deveria, sim, visitar igrejas, falar das suas propostas. Tem igreja que abre as portas, não vejo problema nenhum. Mas usar o púlpito, que é para pregar a palavra de Deus, isso não é para político. Esse púlpito não é para ser usado por políticos. O político pode distribuir papelzinho, o político pode ser membro dessa igreja. Quem sabe um dia a gente vai ter um candidato a presidente da República na nossa igreja. Olha que coisa boa. Por que boa? Porque eu vou puxar a orelha dele se ele fizer alguma coisa errada. Mas ele não vai usar o microfone para fazer campanha. Ele é apenas um irmão da igreja. Ao invés de Eli, o sacerdote, coordenar os seus filhos, nem isso ele fazia, irmãos. Eles eram também sacerdotes, mas eram maus. Aí no capítulo 2 mesmo, se você voltar um pouquinho, versículo 12, olha o que eles faziam. Capítulo 2, versículo 12. Os filhos de Eli eram homens malignos. Opa, mas eram sacerdotes. Ué, qual o problema? No mesmo campo não pode ter joio e trigo? Pode. Eles eram malignos e não se importavam com o Senhor Deus. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão. Olha o tridente aí, né? E enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Era para Deus, não era comida do povo. Era para Deus, e eles tiravam para eles. Eli com seus filhos Hofni e Finéias. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, que era para Deus, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Aí a gente começa a se perguntar: mas como eles podiam fazer isso, gente? Ora, como é feito hoje? Exatamente igual. A primeira vez que alguém disse para mim, há muitos anos atrás, que uma determinada igreja teria um programa, um canal de TV, a primeira palavra minha foi: glória a Deus, porque a palavra de Deus vai ser pregada na TV. Só que não. A TV, que deveria ser para pregar a palavra de Deus, tem novelas, tem filmes, tem propaganda, tem mentira, tem tudo que não presta. Isso vem da onde? De onde vem esse dinheiro? Da igreja. O que me preocupa não é o que fazem, é o que aqueles que deveriam fazer ou falar não falam, não fazem. É triste, irmãos, mas a glória de Deus vai sair de Israel, e vai sair de uma forma assustadora, porque não bastava a omissão de Eli, ele era um péssimo pai. Aí mesmo capítulo 2, versículo 22, Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Olha que imundície estava acontecendo na igreja. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar das coisas mais que vocês fazem. Ele está tentando repreender os filhos. Versículo 24: não, meus filhos, porque não é boa fama essa que ouço.
Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. O escritor vai dizer, não adiantava mais o pai reclamar. É como se Deus já tivesse abandonado aquela família. Você já ouviu dizer, aqui não, graças a Deus, você também não, mas você já ouviu dizer que por aí tem pessoas que não aguentam serem repreendidas pelo pastor quando estão erradas? Quando o pastor briga mesmo, eu nunca briguei com ninguém aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Dizer assim, brigar? Não. Um puxão de orelha aqui, outro ali. Se você já tomou um puxão de orelha, diga glória a Deus, porque você está aqui hoje. É sinal que nem doeu. Sabe aquele puxãozinho assim? Mas nós deveríamos ser gratos em todo momento em que alguém nos chamasse a atenção por algo errado que a gente fizesse. Na escola, na rua. Todas as vezes que nós fôssemos chamados a atenção, nós deveríamos dizer graças a Deus. Porque se eu continuasse no erro, eu me daria ao mal no final das contas. Mas não. É lamentável quando a gente não aguenta ouvir as verdades que devemos ouvir, que deveríamos crescer. Eli está até tentando repreender os filhos, mas sabe aquela fraca cobrança? Sabe quando o pai diz assim, menino, não joga esse vaso de cristal no chão, menino, você vai quebrar, ele é muito caro. Já viu o pai assim? Só no diálogo? Se é de cristal e vai quebrar, e a criança pode até se cortar, você tem que ir lá, repreender, tirar o vaso de lá. Se tiver que botar de castigo, coloque. Se tiver que dar um tapinha na mão, dê. Não conta para os psicólogos, não. Dê. Você lembra que Deus mandava em Provérbios usar a vara desde cedo? Para que houvesse autoridade. Sabe por que as cadeias estão lotadas, irmãos? Não é porque o diabo é tentador, não. É porque muitos pais não exerceram autoridade sobre os seus filhos, e os filhos foram crescendo bem soltinhos, conforme o mundo gosta, para não dizer conforme o diabo gosta. Então nós estamos diante de uma família, e esse texto vai mostrando para a gente a derrota de um povo, por uma família que não temia Deus, uma única família, mas era uma família importante para Israel, afinal de contas, era a família do sacerdote. Hofni e Finéias não queriam mais saber de temor a Deus, nem de honrar o seu pai. O seu pai, por sua vez, entrou naquele jogo, não se arrependeram enquanto havia tempo e cometeram uma falta gravíssima, não honrar a Deus acima de todas as coisas. Aí os dias de Hofni e Finéias estavam contados. E você já leu aqui que Deus, o escritor disse que Deus queria matá-los. Na verdade, Deus já tinha desistido deles. Na guerra eles morreram. Na guerra. Se Deus quisesse matá-los, tinha afogado eles no panelão de carne. Porque Deus faz o que Ele quiser, irmãos. Mas havia guerra e eles não se atentaram para isso. Havia guerra em Israel e quem ia na frente? Não só o general do exército, o comandante do destacamento, mas o sacerdote ia para invocar a presença de Deus. Hofni e Finéias ia invocar a presença de que Deus? Qual Deus? Como assim? Como assim, irmãos? Você acompanhou recentemente o episódio de um ex-deputado que não quis ser preso? Não vou julgar nem a causa nem ele, tá? Mas a reação dele, ele mandou bala para cima dos policiais. Isso foi um fato, apareceu na TV. Não só bala, como ele tinha uma granada escondida. Tudo bem, ele é policial, ele pode ter arma. Acho que se eu pudesse ter, eu também teria, mas ele é policial, ele tem arma. A questão é que, durante a reportagem, no acontecimento, no calor do momento, apareceu ali um padre, apareceu um ou mais pastores, e tinha lá uma pastora no meio, que eu não sei quem é, dizendo, coitadinho dele, ele está abalado, ele é um homem convertido. São duas coisas diferentes, querido. Se ele fosse realmente convertido, ele não teria reagido com bombas para cima de uma autoridade que ele um dia exerceu também a autoridade. Eu não posso, numa causa, defender e ir contra a ordem. Não posso. Se eu estivesse ali pastoreando ele, se ele fosse minha ovelha, diante da TV, eu diria, uma pena o que ele fez.
Uma pena o que ele fez. Ele vai pagar diante dos homens e diante de Deus, porque ele não conseguiu se conservar crente. Ele perdeu as rédeas. Não havia um domínio do Espírito Santo sobre ele. Eu estou julgando só aquela ação, tá, irmãos? Não estou dizendo se ele é culpado das outras coisas ou inocente, nem sei da história dele. Mas o crente pode reagir assim? Se é uma autoridade que vai até você, o que você pode fazer é fugir pela janela dos fundos e se esconder na floresta. Agora, tentar contra a vida de outro que está ali cumprindo ordens, não funciona assim não, irmãos. Não funciona assim. Não deve funcionar assim. A ideia da repreensão sacerdotal é dizer o que precisa ser dito na hora certa. Como Eli não repreendia nem os seus filhos, como é que ele ia repreender o povo que já estava virando idólatra por conta dessa arca? 1 Samuel capítulo 4, já estamos terminando. 1 Samuel capítulo 4, versículo 12. A arca foi tomada. Então o homem de Benjamim, capítulo 4, versículo 12, saindo das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele estava rasgado, e ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça, porque o acontecimento foi trágico, né? Os filisteus levaram a arca. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus, porque a arca foi lá para o meio do campo de batalha. A arca, num campo de batalha, eu vou fazer um parênteses aqui. A arca não foi designada para ser levada ao campo de batalha. A arca foi pensada pelos judeus para atrair a presença de Deus, e assim eles viam, a arca era a presença de Deus, e devia estar atrás do véu, no templo, na tenda, guardado no momento da adoração, no momento de queimar os sacrifícios, como era costume dos judeus, mas ela não era uma arma de guerra. Bíblia não pode ser usado como arma de guerra, a não ser contra o diabo. Mas contra os homens? Não, irmãos. Se você tiver que tacar alguma coisa no bandido, não taque a sua Bíblia, pelo amor de Deus. Ela não foi feita para isso. Ela tem que ser colocada no seu coração. E no momento certo você vai usá-la. Aí sim é uma espada de dois gumes. 1 Samuel capítulo 13. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar, outros gritos. Ali, Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos, os seus olhos já não se moviam, não enxergava nada, e ele não podia ver. O homem disse a Eli: eu venho da frente de batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, seus 2 filhos, Rofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus... Você vê que o Eli estava mais preocupado com a arca do que propriamente com os filhos, porque os filhos já não queriam ouvi-lo mesmo, e ele já não tinha mais autoridade para... Mas um homem que ainda se preocupava ou tentava manter um temor a Deus. Quando o homem disse: a arca de Deus foi tomada, versículo 18, quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, mulher de um dos filhos, Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho, que era, é um filho, não é uma filha, um filho, vai ser guerreiro, pode ser sacerdote, pode ser isso, pode ser aquilo. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Deus. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada
e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Irmãos, para a gente concluir, eu vou ler mais um texto, mas antes disso, eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo, aqui na história, que Israel não se sentia idólatra, porque a idolatria no tempo antigo era adoração aos deuses estranhos das outras nações pagãs. Israel não está adorando os outros deuses aqui, mas o modo que eles deviam ter relação com Deus, eles não conseguiam ter, porque até a arca eles estavam levando para o campo de batalha, acreditando que aquilo faria com que eles vencessem. E como nós vencemos as nossas guerras, se não verdadeiramente ouvindo o que Deus tem a nos dizer, ouvindo as estratégias de Deus para a nossa vida, estando em comunhão constante com Deus? Tudo isso Israel estava perdendo, então o pior ainda estava por vir. O que é pior do que perder os filhos e perder a arca, perder a presença de Deus? É você ser motivo de chacota para o inimigo. O inimigo fazer chacota do povo de Deus. Escute, irmãos, o que eu vou dizer, escute aí. Por isso eu comecei dizendo: espero não ser profeta. Espero não ser profeta, mas dependendo de como se findar essas eleições, o inimigo pode não apenas vencer, mas como zombar. E vai pisar na igreja. Não vai pisar na igreja que ora, não vai pisar na igreja que jejua, vai pisar na igreja que idolatra político, vai pisar na igreja que queria tirar a casquinha do dinheiro da política. Isso vai acontecer. Eu vou dormir tranquilamente, porque as minhas dívidas de antes serão as mesmas para frente. Escute, irmãos, descanse seu coração, porque você é o Israel, assim como eu. E nós estamos vivendo num campo de batalha. Uma hora a gente derruba o gigante com a pedrada, e na outra hora o gigante se levanta o irmão dele com a mesma espada que ele. Uma hora a gente vence os filisteus, numa hora os filisteus querem vencer a gente. O que nós não podemos perder é a visão de que o general dos exércitos está conosco todos os dias. Louvado seja Deus! Não podemos perder a nossa paz dessa forma. Não podemos exagerar na confiança que damos às pessoas. Não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Lá se foi a glória de Deus. Capítulo 5 de Samuel aí. 1 Samuel capítulo 5, versículo 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer, lá onde Deus ajudava o povo, a Asdod, lugar de adoração do diabo. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Isso é zombar de Deus de verdade. Você sabe quando a gente vê essas passeatas contra a igreja? Porque se nós estamos num país laico, eu tenho que respeitar os espíritas, os afros, de religiões afros, católicos, os protestantes. Eu tenho que respeitar todos eles, concordando ou discordando da fé. Eu não posso vilipendiar as imagens de outras religiões só porque eu acho que a minha é mais certa, só porque eu defendo o meu modo de cultuar. Eu não posso fazer isso. Então, quando a gente vê determinadas passeatas que não são feitas por religiosos, mas por pessoas satânicas, malignamente inspiradas pelo diabo, que ficam vilipendiando imagens católicas, bíblias protestantes, bandeira de Israel, imagens que são importantes para os religiosos da nossa nação, você não vê isso como uma guerra do diabo tentando afrontar a igreja? Você não vê isso quando fazem como fizeram com o carnaval, uma representação ridícula, mas era o diabo arrastando alguém vestido de Jesus. Você lembra disso? Era alguém vestido de diabo. Eu nem sei se o diabo tem chifre, tem rabo, tem tridente, mas alguém estava representando o mal, arrastando o Filho de Deus na visão do mundo. Mas qual era a intenção? Era zombar da nossa fé. Todos que creem em Jesus, espíritas, católicos, protestantes, foram zombados, e a igreja não fez nada, irmãos. Eu estou muito preocupado, porque se a gente tiver que gritar, lá se foi a glória de Deus, e não estou preocupado só com essas eleições,
como eu já disse aqui, a gente pode ser que um candidato ganhe, a igreja diga, ai, que bom, ele ganhou, agora estamos em paz. Não! O mal continua o mal e nós continuamos na terra do inimigo. Você só vai ficar em paz quando você fechar os seus olhos e ver Jesus à destra de Deus Pai, recebendo você e te dando um novo nome, que você e Ele conhecerão. Só assim você vai ter paz. Enquanto isso, queridos, vai ser guerra constantemente até o final. Então vigia, repreenda os filhos, repreenda aqueles que estão se levantando contra as coisas de Deus. Não aprove essas coisas. Não brinque com as coisas de Deus. Quantas vezes eu disse, meu Deus, os muçulmanos têm mais respeito ao livro sagrado dele do que os crentes têm pela Bíblia. Eles prezam pelo nome do Deus que eles acreditam e os crentes ainda fazem piadas com o nome de Jesus. Ah, irmão, se Deus tirar a mão, o inimigo vai prevalecer. E, lamentavelmente, vai zombar. Não da minha ou da sua, mas da fé de muitos. Eli desonrou a Deus, não exortando seus filhos. Hofni e Finés desonraram a Deus, desobedecendo seus pais. A nora de Eli também desonrou a Deus, porque idolatrou a arca até na hora da morte. Os anciãos desonraram a Deus, o Deus invisível, crendo que a arca os livraria dos filisteus. Deviam ser exemplo e não foram. Como podiam querer vitórias se a glória de Deus não estava mais com eles? Se você quiser ter vitória, irmão, você tem que se encher da glória de Deus. Você tem que se encher do Espírito Santo de Deus. Você tem que ler a palavra, você tem que comer o rolo, você tem que ter o azeite sobre a sua cabeça, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que clamar pela sua família, você tem que colocar a mão sobre a cabeça dos seus filhos e seus netos e declarar que eles são família abençoada de Deus. Você tem que lutar por você e pela sua família, você tem que lutar pela sua igreja, você tem que lutar pelo seu bairro, você tem que lutar pelo seu estado, você tem que lutar pelo seu país. Louvado seja o Senhor. Com as armas que Deus nos ensinou, irmãos. Vigia. Ainda bem, eu vou encerrar lendo agora 1 Samuel 5, versículo 3, porque Deus não se deixa escarnecer. Lembra o que eu disse? No final, a vitória pode até não ser do povo de Deus, mas Deus vencerá. Capítulo 5, versículo 3. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. A estátua do Deus endemoniado caiu e se curvou diante da arca, como se tivesse que prestar reverência. Eles não entenderam por quê, e foram lá e botaram no lugar. Versículo 4, levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco estava inteiro. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos que entram no seu templo de Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Lembra o que eu disse? Os inimigos temem mais ao Deus de Israel do que às vezes o próprio Israel. Vamos nos colocar de pé. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que nós possamos, sim, aqui onde quer que estejamos, honrar o único Deus, o Deus que vê todas as coisas, o Deus que é só justiça. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós te pedimos que esta palavra seja apenas uma reflexão da história de Israel, e que, se for da tua vontade, não se concretize nos nossos dias, Pai. Nos dá vitória ao teu povo, livra-nos das artimanhas dos inimigos, livra-nos da violência desses dias, livra-nos, Senhor, do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Dá vitória ao teu povo, Pai. Queremos ser lembrados nesta geração como aqueles que se curvaram diante do Deus Todo-Poderoso, não diante da arca, não diante da pedra Ebenézer, mas diante do Deus invisível, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Ensina-nos a temer a Ti sobre todas as coisas
Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.